Salve, salve família Bugrina! Tudo bem com vocês? Tudo ótimo por aqui. Antes de iniciarmos a análise sobre Guarani 1, Santos 1, vou fazer aquele pedido camarada para você. Comente, compartilhe, curta e principalmente inscreva-se no canal Versão Bugrina no YouTube e não deixe de ativar o sininho, assim você não perde nenhuma notificação do canal. Combinado? Neste domingo, dia 18 de janeiro de 2026, Guarani e Santos empatam em 1-1 no estádio Brinco de Ouro da Princesa, partida válida pela terceira rodada do Campeonato Paulista. Qual Guarani a gente, torcedor bugrino, espera ver na sequência desse Paulistão? Um Paulistão curto, de 8 rodadas. A resposta parece clara para quem esteve no estádio Brinco de Ouro ou sentiu o jogo no coração. É aquele Guarani que teve lampejos contra o Santos. Mesmo com o empate 1-1, este Guarani esteve muito mais perto do que a gente sonha do que o time que foi superado pelo Novo Horizontino na rodada anterior. A vitória ainda não veio em 2026. Isso pesa, incomoda, machuca. Mas no meio de uma semana pesada, cheia de turbulência, pressão e questionamentos, o time do técnico Matheus Costa mostrou sinais de vida. Não foi um futebol brilhante e ninguém aqui está iludido. Mas foi um Guarani mais ligado, mais competitivo, mais presente dentro do jogo. Um Bugre que, pelo menos, fez o torcedor acreditar novamente por dias melhores. E aí fica a pergunta que todo bugrino se fez. O que mudou em relação aos 2 primeiros jogos deste Paulistão? A resposta começa pela postura. O Guarani entrou com mais intensidade, com mais vontade de competir, com menos daquela apatia que vinha irritando nós torcedores. Nos momentos difíceis, o time não se escondeu. É isso, para quem vive o Guarani, já faz uma diferença. Mas tem outro ponto que mexe diretamente com o nosso sentimento. A base, sim, a base que a gente ama tanto e que já nos trouxe bons frutos no passado. Assim como em 2025 foi com o João Marcelo, agora surge o Kevin, um garoto de 21 anos que aparece justamente quando o time parece sem oxigênio, sem saída, sem esperança. É a camisa verde e branca mostrando, mais uma vez, que o futuro insiste em salvar o presente. O resultado poderia, e talvez pudesse ter sido melhor para o Guarani.
O Guarani parou nas grandes defesas do Gabriel Brazão. O Maranhão teve uma chance claríssima no começo do segundo tempo. O Mirandinha desperdiçou o pênalti. Doeu. Dói. Doeu ontem, ainda dói hoje. Mas ainda assim, o volume ofensivo foi maior do que nos jogos anteriores. O time criou mais, atacou mais, tentou mais. Até o Isaac foi ovacionado. Mesmo que continue sofrendo sem a bola e ainda precise evoluir muito na organização defensiva. O torcedor bugrino, no fundo, enxergou aquilo que vem cobrando rodada após rodada. Um time que não desiste fácil. Um Guarani mais inteiro emocionalmente, mais disposto a lutar até o último minuto. Num campeonato curto como o Paulistão, isso não garante vitória, não garante pontos na tabela, mas é o mínimo para pensar em reação. A semana turbulenta não terminou do jeito que a gente queria. E a pressão sobre o Matheus Costa segue forte. Isso é fato e a gente sentiu até na coletiva pós-jogo. Mas a verdade é uma só. Todo bugrino sabe. Só existe um caminho para mudar esse cenário de verdade. E é vencer. Até lá o Guarani se apega aos pequenos sinais. E dessa vez eles vieram da base, como tantas vezes na nossa história. Na próxima quinta-feira, em Rio Claro, contra o Velo Clube, o Guarani tem mais uma chance, mais uma oportunidade de transformar esperança em realidade e mostrar que o time que apareceu contra o Santos pode sim virar regra. Torcedor bugrino, compareça em peso a Rio Claro. É pertinho de Campinas. Quem puder, esteja lá. Precisamos da força da família bugrina para buscar a primeira vitória no Campeonato Paulista. Vamos em frente, vamos seguindo. É isso aí. Desejamos uma recuperação e a conquista de uma vaga para a segunda fase. É possível sim, e quando a torcida está unida ao time, nós somos imbatíveis. Vamos para frente, Guarani. Aqui é muito Guarani. Um forte abraço e até mais.